Olá, como vai? Espero que esteja tudo bem com você. Muito prazer, o meu nome é Thelma e eu sou professora de História. E hoje nós vamos abordar um pouco das metodologias do ensino de História. Para que a gente comece a abordar esse assunto, é necessário que, primeiramente, a gente faça um pequeno retorno ao passado, para explicar as razões de tantas transformações que aconteceram na escrita da história, ou seja, na historiografia. E nós chegamos ao ano de 1929, ano que, na verdade, teve o grande quebra da Bolsa de Nova York, mas também foi um grande ano para a escrita da história, porque nesse ano que foi começada a ser escrita a Escola dos Análises. Não é uma escola propriamente dita, com prédios, onde alunos frequentam, mas sim um periódico, onde os historiadores, na verdade, tinham como objetivo não fazer mais aquela história que se fazia desde o século XIX, onde a história era contada apenas pelos grandes vultos, pelos grandes feitos às nações, pelos heróis, e começou-se a ver que a história também é feita por pessoas simples, pessoas que vão para o seu trabalho, pessoas que plantam, pessoas que fazem comércio, pessoas que frequentam a igreja, por pessoas que têm um relacionamento pessoal com sua família, com sua vizinhança. E, na verdade, se começou a ver que essas pessoas também faziam a história andar. E por causa disso, essas pessoas que também colaboram com a história, com a escrita da história, elas também têm os documentos delas, as cartas, os inventários, as anotações de banco, as anotações de cartório, as anotações da igreja. E esse tipo de fonte foi sendo incorporada a cada momento a partir da Escola dos Análises. Não só mais aquelas fontes onde eram escritas através dos documentos oficiais, mas essas outras fontes começaram a ser valorizadas. Fontes também como jornais, né, periódicos, todas essas outras formas de viver também começaram a ser incorporadas nessa nova historiografia depois da instituição da Escola dos Análises. A partir disso aí também teve uma outra modificação, os objetos da história. Agora se pode olhar para mulheres, pode-se olhar para crianças, trabalhadores, idosos, né? Se vê novos objetos como a morte, como o corpo, como a saúde, né? E a partir disso aí começaram também a se desdobrar os campos da história. Esses campos da história começaram a ficar mais vastos, mais diversificados, e esses campos eram podemos falar de história da arte, história das mentalidades, história demográfica, história cultural, história social, história oral, até realmente a fala começa a ter valor na historiografia. E isso foi um processo que foi acontecendo e que foi modificando essa forma de reescrever a história. E isso também chegou, na verdade, ao ensino da história, porque o ensino da história também está atrelado a essas fontes, a esses objetos, a esses campos de estudo. E um outro fator que colaborou muito para essa transformação no ensino de história foi justamente o advento da sociedade da informação e a sociedade do conhecimento. Todas essas duas sociedades estão atreladas ao uso da internet. Essa sociedade da informação, na verdade, ela começa com, digamos, um aparato militar, porque os militares queriam concentrar as suas informações em um lugar e que elas ficassem também seguras. E a partir daí também começou a ser transportado para outros lugares, porque a universidade começou a ver que aquilo ali era uma forma eficiente de se comunicar, de guardar dados, né? E aí foram, a cada tempo que passa, professores, alunos, né?
eles foram modificando essa rede de comunicação e de conhecimento. E aí essa rede de informações, que só era uma rede de informações, passa a ser uma rede de conhecimento, onde ele, na verdade, passa a ter um conhecimento onde você, em qualquer lugar, pode fazer uma pesquisa, que você pode ter acesso a bibliotecas, que você tem acesso também ao estudo fora de um ambiente de escola. Todas essas coisas têm o seu valor hoje em dia nessa educação que nós chamamos de educação ubíqua, ou seja, ela tem aquela ideia lá da religião, onde tem a onipresença e a onipotência de Deus. É mais ou menos a mesma analogia. Essa educação onde você pode, a qualquer momento, estar estudando. Você pode estar viajando, no meio da sua viagem mesmo você pode estar estudando, né? Você pode estar na sua casa até de madrugada, você também pode estudar. Isso tudo são coisas que foram do advento da internet, do advento das tecnologias, que a cada dia que passa nós temos mais ligação com essas tecnologias. Porque, principalmente depois da pandemia, da Covid-19, nós podemos ver que parece que nós ficamos até mais dependentes dessas tecnologias. E a partir dessa formação da sociedade da informação e do conhecimento, começaram a também ter novas metodologias, novas formas de poder ensinar. Agora se visita também, podemos fazer uma visita extra classe, nós podemos fazer também, digamos, essas visitas extra classe para museus, para bairros da cidade, para exposições. Todas essas formas são formas agora, na atualidade, de poder levar um conteúdo para os alunos. E não só isso, nós também temos os projetos sociais, nós também podemos, uma outra metodologia, que é usar também até as redes sociais. Muitos professores usaram, na época do auge, de 2020, 2021, o WhatsApp para ter contato com os pais de seus alunos e com seus alunos também. Então, nós vemos que essas tecnologias, elas não vêm para tomar o lugar do professor, elas vêm para conseguir, para que ele possa melhorar até mais a maneira de poder passar um conteúdo para os seus alunos. O professor, nesse momento, ele também tem uma outra função, ele sistematiza todo esse estudo. Então, na verdade, essas tecnologias, elas vêm mais para agregar do que para separar, né? E além dessas novas metodologias, nós também podemos ver outras linguagens. A linguagem do cinema, a linguagem do podcast, a linguagem do blog, a linguagem da música, a linguagem da poesia, não é? Essas todas novas linguagens, elas todas podem e devem ser incorporadas às novas metodologias, conjuntamente, para que, na verdade, um aprendizado seja assim mais fácil, mais aproximado dos alunos, mais light, e que eles gostem realmente de estar naquele momento, de estar adquirindo aqueles conhecimentos que são propostos. Agora, para que o professor possa realmente ter um pouco mais de sucesso, possa ser mais assessorado, ele tem os planos de aula. Os planos de aula são essenciais para você definir as metodologias, os recursos que você vai usar, né? O que você pode usar ou não para a sua sala de aula, quais são os suportes que você tem à disposição. Qual é a importância realmente de um plano de aula? O plano de aula, na verdade, ele traz uma organização para a sua aula. Você escolhe os temas, escolhe, como eu falei, os recursos, e a sua aula, na verdade, ela pode fluir muito melhor do que uma aula improvisada. Uma aula que eu me lembro bem que tinha uma professora que dizia que tinha um amigo dela, professor, que chegava com uma capanga. Vocês sabem o que é uma capanga? Aquela bolsa grande, né? Ele chegava com aquela bolsa grande debaixo do braço e dizia que ele ia dar aula. Ele até poderia dar uma aula, mas uma aula bem preparada é uma aula que tem muito mais chance de ter sucesso com os objetivos que são propostos nela. Quando os objetivos são objetivos que
possam desenvolver as habilidades dos alunos e as competências, são objetivos muito mais fortes para que o aprendizado realmente seja feito. E como que a gente vai fazer uma elaboração de um plano de aula? Mais proveitoso que você faça um plano de aula coerente. Sim, porque não adianta você pedir uma coisa, idealizar uma coisa no plano de aula e depois pedir outra para os alunos. Não adianta você fazer um plano de aula que esteja totalmente fora do universo que seus alunos conhecem. Não adianta isso. Não adianta também um plano que não tenha clareza no que vai ser feito. Os alunos precisam ser instruídos de como eles vão trabalhar. E isso é essencial num plano de aula. O que o plano de aula faz? O plano de aula, na verdade, é uma rota a ser seguida. E essas rotas, elas, na verdade, facilitam muito mais o trabalho do professor. Agora, o que a gente pode ver? Que, na verdade, além de ter a história ter tido mudanças, a história também muda as pessoas. Estudar história é realmente ter uma transformação na sua vida. Porque a partir do momento que você começa a pensar de que as coisas não acontecem simplesmente porque aconteceram, mas porque elas têm um motivo, há uma transformação no modo de pensar. Então, o que a gente vê? Que, na verdade, que existe, na verdade, que tem que existir entre os alunos, que os alunos possam ser conduzidos no sentido de que existe uma ética e existe também uma crítica que deve ser feita. Principalmente como nós estamos falando em metodologias, como nós estamos falando em outras fontes, em outros assuntos, em aprendizagem ubíqua, ou seja, existe a ética que tem que se ter quando se usa principalmente tecnologias na educação. As tecnologias, na verdade, elas são muito benéficas. Hoje em dia nós temos até consultas feitas virtualmente, nós temos as aulas virtuais, nós temos congressos virtuais, né? Tudo isso faz parte de usar a internet com racionalidade. Então, o que acontece? Nós não devemos pensar que nós vamos colocar qualquer metodologia, qualquer suporte dentro de uma sala de aula, porque isso não vai em nada contribuir para o aprendizado dos seus alunos. O que nós podemos sugerir? Que você tenha, na verdade, a intencionalidade pedagógica. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu estava ainda estagiando. Eu me lembro que quando eu estava estagiando, era uma turma de 6º ano, no caso, o ensino fundamental 2, que a gente chama, às vezes, também chama de ensino fundamental 2. E aí, o que acontece? A minha aula era a aula de história antiga. E eu pedi para a professora, que era a responsável pela disciplina, para passar aquele filme 300. Né? E aí, na verdade, eu tive uma intenção boa, mas o resultado não foi um resultado satisfatório. Por quê? Porque, primeiro, eu não estimei o tempo de filme. Eu não estimei o público-alvo, a idade dos meus alunos. Eu não estimei que eu deveria ter feito recortes no filme, né, para não passar um filme inteiro. E aí o que aconteceu? Quando chegou do meio para o fim do filme, que tinha muitas guerras, que tinham lutas, e eu comecei a ver que as meninas da sala começavam a fechar os olhos, a baixar a cabeça, estava todo mundo com medo. Ou seja, eu usei uma tecnologia que não, na verdade, foi adequada para aquele momento. Na verdade, quando nós temos a proposta de levar um filme para dentro da sala de aula, nós temos que ver que nós não vamos ver um filme. Aquilo ali não é uma sessão de cinema. Aquele filme deve ser estudado para que os alunos possam fazer conexões com a disciplina e possam fazer conexões com a atualidade.
Então, quando você for usar o seu filme, você tem que ver algumas regrinhas, desde qual é o suporte, se ele está disponível na escola onde você está trabalhando, para que não possa ter muitas complicações na hora de você usar essa metodologia. O interessante de que, na verdade, o que aconteceu com a minha experiência? O filme foi muito grande, o filme foi ter que ser passado de 2 vezes e não teve um retorno bom com a atividade que foi feita. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa esse tipo de tecnologia na sala de aula. Esse ou qualquer outro tipo de tecnologia. Porque como os alunos estão muito afinados com tecnologia, eles levam muito aquilo para o campo do divertimento, quando deveriam levar para o campo do conhecimento. Então, diante dessas análises todas, nós chegamos a uma última análise quanto aos temas que podem ser abordados a partir dessa sociedade da informação, dessa sociedade do conhecimento, a partir dos assuntos que podem ser discutidos em sala de aula. Esses assuntos vão desde gênero, assuntos de violência na forma geral para idosos, para crianças, para mulheres, assuntos sobre imigração, assuntos sobre bullying virtual, né? E a gente pode ver que até os crimes cibernéticos também existem, né? Então, essas formas todas de usar a internet, elas têm que ser vistas com um olhar mais crítico. Aonde está o meu direito? Aonde está o direito das outras pessoas? Então, são essas formas de que o professor deve conduzir dentro de uma sala de aula, porque o professor está ali para direcionar o estudo que vai ser feito, o assunto que vai ser abordado. Então, eu só vou dizer uma coisa para você, agora que você já sabe, que você tem fontes diversas, que seus objetos de pesquisas podem ser diversificados, que você tem muitos campos da história para abordar, você pode muito bem fazer um plano de aula bem dinâmico, com novas tecnologias, com novas metodologias e com linguagens que sejam muito aproximadas dos seus alunos. E assim você pode discutir temas que são relevantes para a vida dos alunos e que essa relevância possa se transformar em modificações na nossa sociedade. Então, o caso é botar a mão na massa e seguir em frente. Um abraço e até a próxima.